Oi, Larissa, seja bem-vinda ao nosso podcast. Hoje o nosso tema é o Voltar para a Margem. Conte para nós a sua história. Boa noite, Regiane. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Vou contar para vocês, então, a minha história, a minha experiência com Jesus. Eu nasci numa família dividida, porque meus pais se casaram na Igreja Católica, mas quando eu nasci, a minha mãe já estudava com as Testemunhas de Jeová e ela se batizou quando eu tinha 3 meses. Então, a partir disso, a partir dos 3 meses, passou também a ser a minha religião, as Testemunhas de Jeová. E já adulta, a minha mãe deixou de frequentar as Testemunhas de Jeová, ela deixou a religião, e foi aí que toda a história começou, porque até então eu tinha a minha vida seguida pela regra, pelas regras das Testemunhas de Jeová, pela religião, e de repente eu me vi sem chão, porque dentro da religião, se alguém sai, você não pode ter contato com essa pessoa, Eu acho que muitas pessoas não sabem disso, mas é o que acontece. E aí, como a minha mãe tinha saído da religião, eu não poderia ter contato com ela a partir disso. E aí, como é que você fica sem ter contato com alguém da sua família, Ainda mais mãe. Isso gerou uma crise muito grande na minha cabeça de o que eu ia fazer a partir de então. Ia continuar na religião, e já que minha mãe já não morava mais, a gente já não morava mais na mesma casa, como que eu faria dali em diante? Então, meu mundo caiu, porque eu tinha de um lado a religião que eu tinha aprendido desde sempre e do outro a minha mãe. E aí aquilo me desanimou muito, e até que de repente eu também não estava frequentando mais, fui também desassociada e pude continuar então a minha vida ali com a minha mãe, Normalmente, nós duas e sem a religião. Quando você sai de dentro de uma religião como a das Testemunhas de Jeová, ou não só as Testemunhas de Jeová, mas as pentecostais, as igrejas evangélicas em geral, é um absurdo você pensar na possibilidade de ser católico um dia, Ou de ser de qualquer outra religião. Então, a partir disso, na minha cabeça, se eu não fosse Testemunha de Jeová, eu não seria de mais nenhuma religião. E a única coisa certa na minha cabeça era isso, de que eu não teria religião. Sabia de nada, coitada? Porque em 2014 eu comecei a namorar, e aí a primeira coisa que eu falei pro Geisel quando a gente começou a namorar foi que eu não iria casar com ele na igreja católica. Então, se ele pretendesse um dia se casar, que ele arrumasse outra pessoa, porque a gente não ia se casar. Porque eu não achava certo eu me batizar e receber, sei lá, o que for que precisava só para casar. Não achava justo. E ele, não, tudo bem, então, tranquilo. E aí, na verdade, na época ele não frequentava, então pra ele também estava tudo bem. E pra mim ficou melhor ainda, Ele não frequentava, eu também não admitia ser de outra religião, então tudo bem. Até que um dia, ele do nada falou pra mim: vou à missa hoje. E aí eu em choque: como assim vai à missa? Ele: vou à missa hoje. Preciso ir à missa hoje. E eu: tá bom, eu vou com você. E aí foi um choque para ele, porque ele falou: não, ele ainda tentou, não,
não precisa você ir comigo, pode ficar aí, não tem problema, eu vou 1 hora e meia, eu tô de volta. E eu falei para ele, não, eu vou com você. Durante toda a vida, né, meus pais estiveram em julgo desigual, estiveram separados dentro da religião, e aquilo era uma coisa que eu não queria para mim, embora não quisesse até aquele momento ser de outra religião. Mas também estava decidida a não deixar que a gente ficasse separado nesse momento. E fui à minha primeira missa. Fui de saia, como eu sempre frequentei as reuniões da Testemunha de Jeová, e cheguei lá na missa, participei da minha forma, né? Eu nunca tinha ido a uma missa. Já tinha tido, sim, um encontro com a Igreja Católica antes, porque a minha madrasta, depois de muito insistir, me convidou para ir no encontro com o meu pai, né, e ela, e eu fui. Então, na verdade, na missa mesmo, aquela era a minha primeira experiência. Então, para mim, foi tudo muito diferente, muito curioso, né? Todo o ritual do sino, e de repente as pessoas se ajoelhavam e dali a pouco estavam de pé e eu sem entender nada, né? Fiquei completamente perdida. Mas foi tudo bem, né? Achei estranho as pessoas não estarem com a Bíblia na mão e tudo mais, mas não foi tão assustador como eu achei que seria. Até que na outra semana ele foi de novo e eu acompanhei 2, 3 missas. E aí teve a missa de Natal, achei muito bonita a missa de Natal, coral lá da Estiva. E a próxima missa era a missa de Ano Novo. E a gente foi também. Naquele ano eu tinha passado por um processo de alívio, já que minha mãe em 2014 tinha tido câncer de mama, então a gente tinha passado um período muito difícil, né, com a doença, e graças a Deus ela tinha se recuperado. E naquele momento, né, que o padre Zé Ricardo, ele passa com o Santíssimo, né, ele passa com o ostensório, ele passa com Jesus durante a missa do Ano Novo. E até aquele momento eu não sabia quem era, não sabia o que era. Ele pediu para que a gente agradecesse naquele momento o ano que a gente tinha tido, né? E pedir para que a gente tivesse um bom ano, então, que iria começar. Tudo bem. E aí ele desceu pelo corredor, e eu ainda pensei, gente, o que é essa tendinha, né? O que é isso, né? E o padre desceu e veio na minha direção. E naquele momento eu senti uma coisa que eu nem consigo explicar, né? Porque eu me tornei católica naquele momento. Foi quando Jesus me tocou e eu comecei a chorar muito. Até o Geisiel se olhou para mim, né, todo preocupado, e o que está acontecendo? E aí eu falei para ele, eu também não sei. E naquele momento eu me tornei católica, sem nem saber, né? Depois que eu fui entender todo o processo. Bom, a partir do próximo ano, aí a gente não parou mais. Aí foi missa atrás de missa, a gente se mudou, a gente se estabeleceu numa paróquia, né? Nos tornamos dizimistas. Mas às vezes não tinha jeito da gente ir naquela paróquia sempre, por conta de horário e tal. E aí, de vez em quando, a gente dava uma fugidinha para a paróquia Santa de Virges. Aí uma ex-colega de trabalho me convidou para fazer uma leitura. Ela precisava de leitor, perguntou se o Geisiel também não queria participar e a gente aceitou. E aí nós fizemos então a nossa primeira leitura, nossa primeira participação dentro da paróquia Santa de Virges, né? E relembrando um pouquinho do Evangelho de Lucas, capítulo 5, quando Jesus pede para Pedro jogar as redes um pouco mais distante, né, nas águas mais profundas, eu acho que foi naquele momento, então, que a gente começou a ouvido de Jesus, né,
ouvir Jesus, de que era um chamado, de que era para a gente participar ali, então, da paróquia. E depois disso, a gente não parou mais. Então, a gente começou a participar ali, né, nos tornamos dizimistas, então, na paróquia Santa Edviges, e começou todo o meu processo na verdade, meu processo de conversão já tinha se iniciado, mas a partir dali ele começou a ganhar força, porque no próximo ano eu entrei na catequese, já comecei também o curso de teologia para leigos. Confesso também que foi um grande balde de água fria quando eu entrei na teologia, porque tudo que eu tinha aprendido a vida toda não era nada daquilo. Então, a minha nova verdade era muito diferente e era uma verdade libertadora. E eu fiquei muito feliz por estar podendo aprender direto com os padres ali dentro do curso de teologia sobre os livros da Bíblia de maneira como eu nunca tinha visto. E isso foi em 2018 e naquele mesmo ano eu fiz a catequese, de adulto, recebi os sacramentos, recebi o sacramento do batismo, da primeira Eucaristia, da Crisma. E em 2019 eu finalmente estava consolidada. Eu tinha ali voltado para a margem, da onde eu nunca devia ter saído, Eu nasci numa família onde meus pais se casaram na Igreja Católica, mas Jesus sabe de tudo, de todas as coisas e do momento certo, porque em 2019 eu tinha passado por todo o processo. Nesse período a minha mãe já tinha voltado para ser Testemunha de Jeová, então a nossa relação já não estava mais tão aberta como antes, Até por conta de todo o processo de desassociação que tem dentro da religião. Mas eu decidi ali, naquele momento, em 2019, que eu deveria ser, então, pescadora de homens, E aí agarrei a catequese com unhas e dentes, com muita gratidão também por poder compartilhar ali meu conhecimento, que embora de pouco tempo, mas a minha experiência com Jesus, pude passar isso para os adolescentes. E estou aqui, 2022, pós-pandemia, vivemos aí momentos difíceis. Me casei em 2021. Falei que não ia casar, casei. Geisiel foi meu primeiro catequista. E por mais que nem era a pretensão dele, Ele foi onde tudo começou. Jesus usou Geisiel para me trazer para a verdade e de volta para a margem. E que hoje você está participando, Quando a gente encontra Jesus, Que a gente quer, de alguma forma, estar do lado dele, estar ajudando, Você diz que hoje você é catequista, mas a gente sabe também que você hoje participa de uma outra comunidade também, de uma outra pastoral. Nos fala um pouco o que foi levar você para essa pastoral. É verdade, faço parte do Ministério de Música. Também fui convidada de forma inesperada, até porque eu não sou cantora, A gente não é profissional, mas a gente deixa o Espírito Santo agir, assim como ele usou a pessoa que me convidou. O Espírito Santo me disse para dizer sim. E estou na pastoral, no Ministério de Música, e sou muito grata, porque através da música a gente celebra também a missa, A gente faz com que a congregação celebre a palavra e no ouvir. E é muito especial poder ter essa oportunidade hoje de um ser tão pequeno como eu e ser usada de forma tão importante como catequista e fazer parte do Ministério de Música. Hoje você voltar para a margem, na Igreja Católica,
eu gostaria que você incentivasse outras pessoas a se entregarem às pastorais, né? Porque hoje a gente vê, muita gente vai à igreja, muita gente participa de grupo de oração, muita gente faz, assim, terços, faz várias coisas na igreja, mas não tem coragem de participar de um grupo, de uma pastoral, tem medo de se lançar, né? As redes nas pastorais. Você, como foi uma pessoa que veio de fora, né? Veio de outra religião e se lançou em uma pastoral tocada por Jesus, o que você deixaria para esse povo que participa só da missa, que participa só às vezes reza um tercinho em casa, né? Poderia se espelhar em você, ir para ajudar, porque a igreja, a igreja é a cabeça, mas nós somos os membros dela, né? E esses membros precisam de muita ajuda, né? Então, como que você deixaria um recado para essas pessoas de participar? O que você deixaria de mover o coração delas nesse convite que eu gostaria que você deixasse para essas pessoas? O se lançar, né, o deixar se lançar as redes nas águas mais profundas nem sempre é fácil. Exige muita dedicação e confiança em Jesus, né? Porque quando Jesus, depois de pregar, pedir para Pedro ir mais para as águas mais profundas e lançar as redes, Pedro ainda disse para ele, né? Olha, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas em obediência à tua palavra, vou lançar as redes de novo. Às vezes a gente acha que está fazendo o suficiente para Jesus. E nós devemos continuar fazendo aquilo que a gente já faz de todo o coração. Mas deixar Jesus falar com a gente e dar ouvidos a isso nem sempre é fácil, porque às vezes a gente tem outras responsabilidades, outros compromissos. Às vezes a gente quer ficar em casa mesmo para descansar, e aí você pensa em ter que assumir uma responsabilidade com Jesus, não é qualquer responsabilidade, né? Então, realmente não é fácil, mas é extremamente gratificante, né? Porque é um serviço que você está fazendo para Deus. Então, convido a todos aqueles que ainda não faz parte de uma pastoral ou de um movimento ou de um ministério de música, deixe que o seu coração te diga para onde você deve ir. Porque às vezes a gente já tem o desejo, mas a gente não se acha capaz. Às vezes a gente acha que aquilo que a gente tem para oferecer não é muito. Mas o nosso pouco com Deus é muito. E será muito gratificante. Com certeza é uma coisa que a pessoa nunca vai se arrepender de dar o seu melhor para Deus. Depois, volte para a margem, incentive outras pessoas a fazer a mesma coisa. Deixe-se lançar e que outras pessoas sejam preenchidas pelo mesmo amor de Jesus como você foi, voltando para a margem e chamando outras pessoas também. Muito obrigada. Foi muito gratificante esse bate-papo da gente. Eu aprendi muito. E que a gente possa ter outras vezes, né? Mais bate-papo. E eu tenho só a agradecer o seu sim, né? Você deixou se lançar por algo que é novidade também. A gente sabe que o podcast às vezes assusta, né? Mas o seu sim foi muito, muito maravilhoso, viu? E eu agradeço. Muito obrigada, Regiane, pelo convite. Muito obrigada à Paróquia Santa Edviges por me acolher, né? Padre Anderson como nosso pastor, pároco, realizou todos os meus sacramentos, inclusive o meu casamento. Então é um grande prazer poder estar aqui e ser usada pelo Senhor. E é um prazer estar aqui fazendo parte desse podcast tão importante.